Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a carta de 1 Pedro. Nós vamos ler o capítulo 5, versículo 8 e 9. Às vezes a gente quer fugir de alguns assuntos, mas como eu já disse em outro vídeo, que a pregação expositiva, quer dizer, você pegar a Bíblia e ler corrido, e você falar, comentar sobre cada texto, nos ajuda também a pessoa que está assistindo ou a pessoa que está ouvindo a mensagem ou a pregação não achar que você que deu um jeitinho da mensagem ser direta para ela. E o tema que eu vou colocar no vídeo hoje é: estamos em guerra, nós estamos em guerra espiritual. O inimigo muitas vezes quer nos colocar pensando que tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum, o mundo tá assim mesmo, tudo vai dar certo. Quer nos fazer esquecer que nós estamos numa guerra. E eu vou ler aqui sobre isso, tá bom? 1 Pedro 5, 8 e 9. Pedro alerta, né? Fala assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor, ou em algumas outras versões, em derredor, como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então é fato, está escrito na palavra, que está escrito na Bíblia é verdade. Nós temos sim um inimigo, que ele está procurando uma maneira de nos derrubar. Nós cristãos que estamos firmes, mas aquelas outras pessoas também que vivem uma vida de qualquer jeito, achando, tudo bem, quando eu ficar velho eu decido servir a Deus, estão vivendo de qualquer jeito. Deixa eu falar para vocês, nós temos sim um inimigo, um adversário, e esse adversário não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas, esse adversário é o inimigo, o diabo. Aqui está escrito sobre isso. Às vezes a gente quer esconder algumas coisas, mas a Bíblia fala claramente nesse texto, em outros textos, que existe sim um adversário que quer nos derrubar, que quer nos fazer desistir do caminho de Deus, se você já está andando, ou não quer deixar que você tome a decisão de seguir o caminho de Deus. Existe sim um inimigo. Pensa numa guerra, o inimigo arma estratégias, né? Nós estamos vivendo nesse momento na guerra contra a Ucrânia e a Rússia. Eles armam estratégias para que possam derrotar as pessoas, o inimigo, no caso um país contra o outro. Mas o inimigo espiritual arma estratégias espirituais disfarçados de coisas boas para nós, para que nós caiamos do caminho de Deus, saiamos do caminho de Deus e vamos pro lado dele. É uma coisa muito séria isso e não é brincadeira. Esse tema aqui é um tema muito forte, muito importante de ser dito, e muitas vezes a gente fica só com a parte da Bíblia: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Deus é amor. Isso é verdade, mas nós temos que entender que a gente não está brincando aqui nesse mundo. Existe uma guerra espiritual. Reforço mais uma vez, a guerra não é contra uma pessoa ou contra um grupo de pessoas, que está até acontecendo nesse momento aqui no nosso país, mas é contra o inimigo, contra o diabo, contra Satanás. Mas aqui Pedro dá uma receita de como a gente pode até... ele fala que nós devemos estar alertas, vigiar, saber que nós temos um inimigo. O inimigo arma algumas estratégias para pensar que está tudo bem. Você baixa a guarda, vive de qualquer jeito, não busca Deus. E daí você vai cair. Toma cuidado. Vamos lá. Versículo 9. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós, na nação brasileira, não somos a única nação que estamos passando por dificuldades. Muitas nações do mundo estão passando por dificuldades porque o inimigo está lutando contra os princípios cristãos, contra as coisas de Deus, contra a palavra da verdade. Nós temos que ficar muito atentos a isso. E como nós vamos resistir? Estando firmes na fé. Eu já falei em outro vídeo que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como você vai resistir firme na fé? Lendo a palavra de Deus, confiando em algo que é inabalável. As coisas aqui nesse mundo vão passar, governantes, o seu trabalho, a sua vida. Você pode um dia mudar de cidade, mudar até de país. As coisas podem passar, as situações podem mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela é verdadeira, ela deve ser o nosso alicerce, o alicerce da nossa fé, para nós não desanimarmos diante de lutas e dificuldades que estão acontecendo e podem acontecer, e vão acontecer.
nós precisamos estar firmes com Deus para não estar abalados. Mas reforço aqui o que Pedro fala: estejam alertas e vigiem. A gente às vezes baixa a guarda, entende? A gente para de orar, para de buscar Deus. E é aí que o inimigo aproveita a oportunidade da gente estar distraídos. E não é só nesse momento que nós estamos vivendo uma guerra espiritual, é todos os dias nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Eu quero até ler um texto aqui que é Efésios 6. É um texto muito importante que a gente tem que estar atento. Efésios 6, versículo 10. Paulo fala assim, agora é Paulo aqui, né? Finalmente, irmãos, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Em outras passagens da Bíblia, diz que Deus é o Senhor dos exércitos. É uma guerra espiritual que nós estamos passando agora. E nós precisamos nos fortalecer no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. A nossa luta não são contra pessoas aqui, porque por trás de muitas coisas e até de muitas pessoas está o inimigo. Então, se a gente atacar essas coisas, não é isso. A gente tem que buscar Deus, a força em Deus, aumentar a nossa fé para que a gente possa resistir. E aqui fala que nós devemos vestir as armaduras de Deus. Por isso, vistam a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo o cinto da verdade. Olha só, a primeira parte da armadura é a verdade, que hoje em dia está sendo relativa. O que é verdade para você não é verdade para mim. Não, a verdade está aqui, está na palavra de Deus. Isso que é a verdade, isso que é o padrão. Você tem que acreditar no que está escrito aqui. Isso deve ser a sua base, o seu alicerce. Depois disso você vai construindo a sua vida e seus pensamentos, mas com base na palavra. Então, o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. É até engraçado de ver, porque o negócio tá virando de ponta cabeça. Justiça também está sendo uma coisa relativa, e não é relativo. O que é certo para Deus é certo, o que é errado desde a eternidade. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. É isso que o mundo tem buscado aparentemente, mas tem existido muitas coisas que têm derrubado a paz, não só externamente, mas internamente das pessoas. E aqui nós devemos estar prontas para levar o evangelho da paz, levar a palavra de esperança que existe aqui dentro da Bíblia, que a gente deve levar o evangelho que Jesus Cristo salva, que mesmo que não pareça, ele continua no controle, cuidando de nós. Em outro texto da Bíblia diz que Deus não manda aprovação para nós maior do que podemos suportar. Junto com a aprovação e a dificuldade que a gente está enfrentando e pode enfrentar e vai enfrentar muito maior, diante dessa provação que nós estamos enfrentando, Deus manda o escape, manda o alívio. E onde nós podemos encontrar o escape e o alívio? Na palavra de Deus. Sabendo que mesmo em situações adversas, Ele continuou sempre com o seu povo, continuou cuidando. E Ele nos dá dicas aqui, vista a armadura de Deus para lutar contra essa guerra que é espiritual. Assim, continuando, versículo 16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, o que vai fazer você se defender? Existem armas de guerra e armas de defesa. A sua fé, sabendo que Deus está cuidando e está te protegendo, te livrando das coisas. Mesmo diante de lutas, dificuldades, em Salmo 23 fala que mesmo que eu passar pelo vale da morte, o Senhor está comigo. Que você possa saber, independente de qualquer situação, que Deus estará com você, mesmo diante de lutas. Essa semana eu estava conversando com uma amiga e a gente estava rindo até, porque a gente passa por situações muito difíceis na nossa vida. Mas nessas situações mais difíceis, seja de uma doença, de uma provação, de um problema que você tem, nessas situações mais difíceis, sabe o que acontece? Você busca muito mais a Deus. É triste dizer, mas Deus às vezes manda tribulações, muitas vezes, talvez a maioria das vezes,
manda tribulações para nós nos fazermos olhar para Ele, olhar para o que é realmente forte, realmente o que pode resolver nosso problema, nos dá força para continuar todos os dias. Talvez a gente vai passar por esse momento, mas segura na mão de Deus, confie, esteja com o escudo da fé preparado. Usem o capacete da salvação. Então, isso tem a ver com a mente, né? Use a capacete da salvação, guarde na sua mente as coisas de Deus, tenha esperança que dias melhores virão, talvez não aqui onde nós estamos vivendo, mas dias melhores virão quando você encontrar com o Senhor no céu, né? Então, proteja a sua mente, sabendo que Deus está te guardando. Jesus morreu no seu lugar. A coisa mais difícil de poderia fazer, que Deus fez, foi entregar Jesus para morrer no seu lugar. O que mais Ele não pode fazer por nós? E use também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só. Então a arma de defesa é a fé. É o escudo da fé. E agora a arma de ataque é a palavra de Deus. Para você se defender, continuando pensando da mente, né? A gente tem que guardar isso. E em Efésios mesmo fala assim, guarde na sua mente as coisas boas de Deus. Enche a sua mente de coisas de Deus, não só de notícias ruins, coisas terríveis. Enche sua mente da palavra de Deus. Essa vai ser a sua espada. O que vai fazer você lutar contra as dificuldades, contra o inimigo, guardando isso. Ore em espírito em todas as ocasiões, principalmente no momento que nós estamos vivendo, mas todos os dias, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos. Paulo fala aqui o que Pedro também repetiu na carta dele: estejam alertas, vigiem, orem. Orem em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Que nós possamos clamar, independente de qualquer situação que venha acontecer na nossa vida, no nosso país e nosso mundo que está tão abalado, que a gente possa estar firme e alicerçado na fé. Não desanime, nós estamos sim diante de uma guerra, não apenas uma guerra Ucrânia e Rússia, não apenas uma guerra de partidos, de pessoas, mas nós estamos sim numa guerra espiritual. E essas coisas, às vezes, daqui, materiais, nos fazem esquecer que a guerra é espiritual. Então nós devemos lutar contra as coisas más, o inimigo, o diabo, Satanás, como diz mesmo na palavra. Tem gente que não gosta nem de falar o nome, mas existe uma guerra espiritual. Que você possa estar firme. Veja de novo esse vídeo, leia esse texto que é Efésios 6:10 até o 18, leia até essa carta toda, leia a 1 Pedro que a gente falou, estejam alertas, vigiem, porque Satanás está procurando a quem possa tragar, a quem possa derrubar e levar para as coisas erradas. Ele está querendo destruir todos os princípios que estão na palavra de Deus. Estejam atentos, não vamos brincar com isso, porque nós estamos numa guerra espiritual e nós precisamos usar as armas espirituais. Lutar com fé, orando, clamando a Deus por nós e por todos os outros que possam estar abalados, que não têm uma firmeza tão grande em Deus. Nós que estamos firmes, mas todos que ainda não conhecem o Evangelho da paz. Que a gente possa estar firme, que Deus te abençoe, te ajude na sua caminhada, em cada passo, em cada decisão que você for tomar, que Deus te dê sabedoria na caminhada. A sabedoria vem daqui, a sabedoria é Jesus, a sabedoria é a palavra de Deus, que você possa estar nessa guerra, mas preparado. Não pense que você vai ter que ir para a guerra, você já está na guerra, e que as armas que você use sejam as coisas espirituais de Deus. Que você esteja firme no Senhor dos Exércitos, porque Ele lutará por nós. Deus te abençoe, te dê força, te dê sabedoria e te dê a paz. Não se esqueça, nós estamos numa guerra espiritual. Que você lute com as armas espirituais que Deus te colocou à disposição. Ó, um grande abraço bem apertado para você, bem apertado, cheiroso, firme. Que você possa estar firme nas coisas de Deus.